The Beginning After the End, um dos animes mais comentados aí, né, dos últimos dias, semanas, meses talvez, não sei, né, meses não, no máximo um mês aí, né, e ele tá sendo muito comentado não por estar sendo muito elogiado, nem nada nesse sentido não, ele tá sendo comentado muito mais por polêmicas e críticas, né, principalmente baseada na animação do anime, que eu acho meio redundante falar animação do anime, mas acho que é isso mesmo. Por quê? O que é que deu pra entender até agora aí das tretas que tá tendo na internet, né? Basicamente, o pessoal que acompanhava o manhwa tinha muitos fãs, esse manhwa tinha muitos fãs, né? Era muita gente que acompanhava. E a galera tinha muito hype nesse manhwa pra quando ele fosse adaptado por anime, que já deve ter sido anunciado há bastante tempo, né? Eu tô falando assim meio como se eu não soubesse, porque realmente eu não sabia da existência desse anime. Talvez já tivesse ouvido falar assim, alguém falar sobre ele, mas muito assim, né? Por alto. De fato, eu vim conhecer o anime agora, depois que saiu o anime, né? Eu vim conhecer o manhwa, a história e tal, quando saiu o anime. E tô conhecendo a história pelo anime. Então, como tinha uma grande base de fãs ali, e a galera tava muito hypada, e era uma base de fãs, pelo que eu entendi, tão grande, ou até maior, que eu acho difícil, mas pelo que tava falando aí, que fosse até maior do que a base de fãs de Solo Leveling, que é, meu amigo, loucura. Quanto Solo Leveling tem de fã, e quando eu falo mal de Solo Leveling ali, a galera pira. Então, assim, era um anime muito hypado, né? Se tiver pelo menos parecido ali com a quantidade da base de fãs de Solo Leveling, meu amigo, é um anime hypado pra caramba, porque a primeira temporada de Solo Leveling pra mim foi bem fraquinha e já foi um estouro de audiência, assim, né? Então, se tiver uma base parecida ali com a base de Solo Leveling, era uma base muito grande de fã. Como essa galera hypava muito o anime, por exemplo, imagina aí se fosse uma galera que hypava mais do que Solo Leveling. Então, o pessoal tava esperando uma animação melhor do que a animação de Solo Leveling. Imagino eu pelos vídeos, pelas críticas que eu tô vendo aí explodindo na internet, né? Mas não, o que a gente recebeu foi uma animaçãozinha bem normal, bem de qualquer anime aí de baixo orçamento que você imaginar, né? Com certeza tem vários animes assim com animação parecida com esse estilo da The Beginning After the End, mas que por ser um anime muito hypado, a galera desceu o aço, meu amigo. É horrível, é uma patifaria. Mas e aí, qual é a minha opinião, né? É uma bosta, não é uma bosta? Bem, galera, a animação realmente não tem nada demais. É uma animaçãozinha normal. Pra mim, não é uma animação terrível, não. Mas é uma animaçãozinha normal. Por exemplo, terrível pra mim é Nanatsu no Taizai, né? Naquela temporada lá, que acontece a luta do Scannou com Meliodas, né? Mas pode ser também que seja por conta do contraste de Nanatsu no Taizai, né? Que começou extremamente bom, assim, nível nota 10. E quando chegou ali, talvez pela comparação, ficou muito ruim, né? E eu não sei agora porque eu comecei a The Beginning After the End e achei tranquila. Só que claro que não se compara, não chega nem perto de animações muito boas, né? Como Kimetsu no Yaiba, o próprio Solo Leveling é muito boa a animação também. Então assim, pra mim é uma animação normal. Só que o que é que pega pra mim? Porque é que eu tô curtindo. E sim, eu já respondo aqui, eu tô curtindo pra caramba o anime. Tipo assim, me pegou e eu tô assistindo todos os episódios quando lança e tô ansioso pro próximo episódio, que inclusive o último que eu assisti foi agora o terceiro episódio, que lançou ontem, salvo engano. Eu tô gravando esse vídeo na quinta, eu acho que lançou na quarta, né? E eu já assisti. Então por que eu tô curtindo? Porque a história é boa pra caramba. Saí agora pro cachorro parar de latir, mas eu não sei se eu vou lembrar exatamente de onde foi que eu parei. Mas a história é muito boa. Acabei de assistir os 3 episódios, acho que era aí onde é que eu tava, né? E por isso eu não liguei, não tô ligando tanto pra animação ser muito boa. Porque pra mim, a história sendo muito boa, e ainda mais que é o começo do anime, aquela animação é assim, o anime é daquele jeito pra mim, já que é a primeira vez que eu tô vendo ele, pra mim, meu amigo, tá suave. Eu consigo assistir o anime assim, pra mim tá top, eu vou continuar acompanhando. Muito provavelmente vou terminar, a não ser que a história decaia muito, né? Mas se continuar dessa forma, com a qualidade da história que tá, pra mim pouco importa se a animação é extremamente boa, é normal. Pra mim tá tranquilo, tá top pra mim. E eu vou continuar assistindo. E eu entendo porque que o pessoal tá falando que a animação tá muito ruim. É justamente por conta do hype. E se você é um dos que tá assistindo aqui esse vídeo, que já acompanhava o manhwa e achou a animação uma merda, né, de PowerPoint, que realmente tem as cenas de PowerPoint lá, né? Deixa aí nos comentários se eu tô certo, né? Se realmente foi isso, você leu o manhwa, tinha muita expectativa e quando chegou foi aquilo, né? E não cumpriu com suas expectativas. E se tiver um de vocês aí que tá assistindo assim como eu, que começou a assistir agora, que tá começando a acompanhar a história agora, se você tá curtindo também, porque eu acredito que sim, muita da galera que vai assistir só por conta do burburinho que tá acontecendo, né? Da zoada, mesmo com a galera que nunca viu, mas vai assistir, vai curtir.
se nunca tiver acompanhado o manhwa, né? Se não souber nada da história. Por quê? Vai estar descobrindo as coisas da história, que é muito interessante, na hora ali, no momento, junto com o anime. Então você meio que acaba curtindo o anime, curtindo a animação também, apesar de não ser tão boa. Mas como a história é tão boa, que faz você curtir. E é isso, eu prefiro, e ainda tem isso, eu prefiro muito mais um anime com uma história muito boa e uma animação meia boca, porque a história muito boa faz eu curtir a animação, do que um anime com uma história fraca e com uma animação muito boa. E eu tô fazendo a comparação justamente do Solo Leveling. Até o momento, eu tô preferindo The Beginning of the End do que Solo Leveling, que tem uma animação muito melhor do que The Beginning, né? Só que a história pra mim de Solo Leveling até o momento está fraquíssima. Já de The Beginning começa já muito boa, né? Não sei se vai decair, mas até agora foi muito interessante esses 3 primeiros episódios. O terceiro episódio nem tanto, porque ficou só mais ali naquela questão de ele preso ali com o dragão, né? Treinando e tal, mas ainda assim teve suas partes interessantes. Dá pra desenvolver muita coisa dali, né? Dá pra surgir muita coisa legal desses dragões ali aparecendo, mas o terceiro episódio em si ficou... A história não foi tão legal, mas o primeiro e o segundo foi muito massa e tem tudo pra ser uma história muito boa. O plot é muito legal, né? Mas é isso. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. É muito importante e vamos discutir aí nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!